Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande, do Brasil. Em debate hoje, a prevenção ao câncer de mama. Meu nome é Marley. Elizabeth Garcia de Freitas. Ieda Maria Morte Bayer. Meu nome é Fernanda. Aos 44 anos eu descobri um câncer de mama. Tive um câncer de mama em 2013. Em 2004 eu tive um câncer de mama. É mais difícil a mulher sentir qualquer modificação em seu corpo e não levar isso adiante para descobrir o que acontece. Um dia eu estava tocando na minha mama e senti uma bolinha que eu nunca tinha sentido. E naquela época eu era casada. Aí veio a separação. E eu tomei a decisão que eu queria viver. Se tu quer viver, tu tem que implantar de peito aberto. Fiz 4 sessões de quimioterapia e 33 radioterapia. Eu sei que assim, eu vi o meu pai chorando. Então, é difícil. Quando eu vi, assim, eu decidi, sabe? Eu vou fazer o exame, eu vou fazer a quimioterapia e vamos lá. Tu tens direito pelo SUS, tu tens que fazer sim o teu exame, a tua mamografia. Hoje as mulheres têm muito mais informação. Procure um especialista. Porque após o câncer, existe vida. Neste mês, em muitas partes do Brasil e do mundo, os prédios públicos são iluminados. É o Outubro Rosa, uma forma de chamar a atenção, conscientizar as mulheres e a sociedade para a prevenção ao câncer de mama. Para conversar sobre este assunto no Domínio Público de hoje, os nossos convidados são Cristiane Souza, que é advogada com especialização em Direito da Família, voluntária do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul e embaixadora da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA. Também é nosso convidado o médico Hélio Pascoaloto Scapim, médico cirurgião oncomastologista do Núcleo de Mama do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Cristiane, o Outubro Rosa nasceu na década de 90 nos Estados Unidos, né? Que resultados, né, a gente pode já colher deste processo de conscientização e qual é o lema deste ano que a campanha está colocando para as mulheres? Eu acho que no passar do tempo o pessoal realmente se conscientizou, né, até porque começa as coisas ficarem rosa, né, até o lacinho rosa na roupa, as pessoas já se alertam, esse mês é o mês da mamografia, né, de fazer o cuidado da mama. E neste ano nosso mote, né, o nosso tema é o paciente no controle. É a paciente, sim, saber o seu diagnóstico e dele perguntar para o médico, indagar, não ficar com dúvidas, porque ali ela vai conseguir fazer um tratamento realmente efetivo, né, e com resultado. Não ter medo de ter respostas, mas fazer perguntas, sim, sempre. Nem que seja para o médico, para outras amigas, mas se informar, está sempre se informando sobre o seu diagnóstico. Doutora Hélio, muitas vezes as mulheres, elas têm aquela ideia, não, quem procura acha, não vou atrás, né? Como é que é? A prevenção é o caminho para enfrentar o câncer de mama? Sem dúvida nenhuma, a prevenção é o melhor caminho. O câncer de mama hoje é uma doença que é completamente curável, se diagnosticada em tempo hábil de curá-la, né? A gente consegue taxas altíssimas, de 95% de cura, se diagnosticada em estádio 1, ou seja, aquela doença que é só vista por imagem, né? Quer dizer, que a paciente não chega a sentir, porque ela não tem um volume de doença razoável que a paciente possa sentir. Então, essas que são subclínicas, que são diagnosticadas por mamografia, a gente cura. Então, assim, o fato de que quem procura acha, realmente, quem procura acha, mas quem não procura também acha. E não acha em tempo hábil de curar. Então, se tu perdeu aquele tempo hábil de tratamento efetivo, tu também vai encontrar a doença, mas aí talvez a gente tenha menos armas terapêuticas, né, e menos sucesso no tratamento. E hoje as taxas são altas de resolutividade. São. Então, a gente chega a 95% de cura, né, se diagnosticar no estádio 1. E uma coisa bem interessante, até a gente fala bastante nas palestras, é que a cada 1 milímetro de doença a mais, de crescimento da doença, é 1% de chance a menos de cura. Então é uma corrida contra o relógio, né? Quer dizer, a partir do momento que tu tem um diagnóstico na mão,
é uma corrida contra o relógio. E como é esse trabalho de prevenção, de consciência das mulheres, né? Porque começa também pelos cuidados, né, da pessoa, né? E eu acho que são principalmente o autocuidado, né? Sim. Se falava antes em autoexame, né? Hoje, porque quem faz o exame é o médico, o diagnóstico, né? Hoje se utiliza a ideia do autocuidado. Como é que a importância deste autocuidado? Muito importante. A mulher tem que se Cristiane. conhecer, tem que conhecer seu corpo, porque ali ela vai detectar alguma diferença. No fazer a palpação mensalmente, ela vai identificar se alguma alteração na mama, quanto ao aspecto mesmo da pele, se tem alguma ferida que não tinha, se realmente um nódulo está se formando ali, ela vai poder identificar e chegar no consultório quanto antes para poder passar isso para o médico. Isso é muito importante. Então, a mulher tem que sim se olhar, se observar e realmente conhecer seu corpo. Ao conhecer seu corpo, ela vai identificar e quanto antes ela vai poder passar a ter um tratamento. Esse lema do paciente no controle, o senhor que é médico, como é que o senhor vê a importância da informação? Eu acho isso de extrema importância, porque a dona do seu corpo é a mulher, né? Ela tem que saber o que está acontecendo com ela e ela tem que se conhecer todos os dias, né? Não é só um dia no mês que ela tem que parar na frente do espelho e fazer manobras que ajudam ela a sentir o seu corpo. Ao contrário disso, ela tem que se conhecer todos os dias e qualquer alteração, bem como tu falaste, em pele, em densidade da mama, ou tem um caroço, não tem um caroço, tem uma placa, não tem uma placa, tem alguma mancha, isso tudo tem que ser levado ao médico, porque o autoexame, nem se fala mais em autoexame, né? Se fala em autoconhecimento, ele não faz diagnóstico, né? Ele levanta suspeitas, né? E essa suspeita tem que ser levada ao médico o mais rápido possível, porque é aí que se é feito um diagnóstico. E qual a idade que hoje, se fala um pouco nessa questão de, né, qual é a faixa etária que, digamos, a faixa etária, sim, a maior incidência do câncer de mama é na faixa etária dos 50 e 60 anos, né? Então, essa década de vida é o que a gente tem o maior número de doentes, né? Claro que isso é a partir de uma estatística, né? Quer dizer, quando a gente avalia um grande grupo de pacientes. Todo mundo conhece alguma paciente que teve câncer mais cedo ou muito jovem, né? Que normalmente são os casos mais marcantes, né? Claro, se a gente for analisar caso a caso, a gente tem câncer de mama a partir de qualquer idade, né? Quer dizer, pacientes adultas, né? A partir lá dos seus 20 anos, a gente consegue encontrar, né, doenças também. Claro que longe das estatísticas, né? Mas a gente consegue. Mas essa faixa é, digamos, né, central, a faixa, né, de né, risco, né? A faixa central, onde são feitas as campanhas de rastreamento, né? Onde é oferecida a mamografia, é especificamente nessa faixa etária. A mamografia é recomendada a partir de que faixa etária? A mamografia é recomendada a partir dos 40 anos para qualquer mulher, com sintoma ou sem sintoma. É por isso que é um exame de rastreio, porque é um exame simples e acessível a todas, né? Que a gente pode fazer um grande número de exames para um grande número de mulheres, né? E assim diagnosticar um grande número de doentes, né? Existe agora, há pouco tempo atrás, uma portaria, né, que restringe um pouco, né, dos 50 aos 69 anos, mas que também, né, ela oferece rastreio também para as mulheres e... Mas antes não é recomendável, né? Antes dos 40 anos, antes dos 35, 40 anos não é recomendado, porque a mamografia ela não é fidedigna, né? Quer dizer, a gente tem que ter uma densidade X da mama que permita a gente fazer uma leitura fiel do exame, né? Se a mama é muito jovem, muito densa, a gente não consegue ler a imagem no exame. Então, não tem resultado. Então, não tem resultado. Então, o benefício desse exame já começa a ser discutível, porque eu acabo usando um exame, uma arma diagnóstica, que tem um grau pequeno de radiação, mas tem, né? E não tem nenhuma resposta efetiva, né? Não muda muito a nossa conduta, porque a gente não consegue identificar pelo exame. Cristiane, os casos hoje, quais são as estatísticas hoje no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul? Infelizmente, a estatística meio que apavora, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só no Rio Grande do Sul, a cada 100 mil mulheres, 90,20 terão, né? No ano de 2017. E em Porto Alegre, mais de 130 casos. Isso é realmente muito alarmante. E a média nacional?
A média nacional estima-se quase 60 mil casos. Porto Alegre é o dobro, né? Quer dizer, se no Brasil se diagnostica 60 casos a cada 100 mil mulheres, em Porto Alegre se diagnostica 120. Mas tem uma explicação, doutor Hélio, para isso? Olha, tem uma explicação. A gente não sabe especificamente qual é, mas tem, né? Então a gente ainda estuda, a gente procura, a gente tentou fazer várias associações e a gente não conseguiu identificar ainda o principal fator que leva as gaúchas, principalmente as porto-alegrenses, a ter a ter essa quantidade, né, de diagnósticos. Né? A prevenção não pode ser, talvez, essa cultura da Talvez prevenção seja, que é mais, talvez mais seja. forte aqui, por exemplo? Talvez seja, até daqui um pouco pode ser a efetividade desse tipo de campanha que a gente faz. Porque sempre foi muito forte no Rio Grande do Sul, foi muito forte né? Desde que começou o Rio Grande do Sul. E nós, caracteristicamente, somos mais politizados, né? Talvez seja isso. Né? Mas eu também, são só suspeitas e eu também não tenho certeza. E esse trabalho de apoio, né? Porque muitas vezes as mulheres, quando detectavam um câncer de mama, isso muitas vezes paralisava, era muito impactante, porque alguns anos atrás, com as dificuldades e, digamos, não tinha os avanços que nós temos hoje, era quase a certeza de um desfecho trágico, né? Como é que é esse apoio hoje? Já que nós tivemos esse avanço, nós temos aí índices, né, de 95%, como é que é esse trabalho de apoio às mulheres quando detecta que é o câncer de mama? Sim, olha, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul já tem 24 anos e nós avançamos muito quanto a isso. A gente dá muito suporte, sim, à paciente. Claro, de início é aquele impacto do diagnóstico, mas aí no segundo momento ela pensa assim, eu vou precisar de ajuda e eu tenho onde buscar essa ajuda. E principalmente da questão estética, né? A mulher fica muito realmente refém da questão estética. Aí ela pensa, eu vou perder cabelos. O suporte nós temos lá com as perucas, mas também nós temos um suporte muito bom, apoio psicológico, tanto para ela quanto o familiar. A gente não pode esquecer que toda a família adoece junto com essa paciente. Então é muito importante, sim, esse apoio psicológico. No IMAMA nós temos também o jurídico, que às vezes é necessário, infelizmente, né, no nosso país. Mas o apoio psicológico e o estético quanto às perucas, assim, realmente é o que mais a gente atua. Você tem o caso na tua família, tua mãe? Isso te levou a ser voluntária? Foi o que me levou. Eu sempre comento assim que nesses 15 anos que ela tem de diagnóstico, né, que ela venceu o câncer de mama. Infelizmente agora está no segundo câncer, né? Mas eu digo assim que isso se me levou a mostrar que tem outras mulheres que precisam desse apoio. Eu dei porque eu era filha, né? Mas tem outras mulheres que precisam porque às vezes não tem esse aporte da família, né? As pessoas ficam amedrontadas com a questão câncer. Ainda é um tabu. Se pensares bem, tem pessoas que nem falam a palavra, né? Mas isso me motivou sim, e eu não tive medo de enfrentar. Eu achei até que eu não conseguiria tratar com outras pessoas, né? Mãe é uma coisa, né? Mas não, isso consegui e estou muito feliz no IMAMA e faço palestras, me tornei uma palestrante, né? E ali, quando eu estou conversando com as moças, aí vem em casa e diz, olha, está dando certo o meu trabalho. Isso é muito importante. E as pessoas que quiserem ajudar no IMAMA, é possível? Mais voluntárias? Sim, com certeza. Nós estamos fazendo capacitação de novas voluntárias de 15 em 15 dias, todas as terças-feiras. Mas nesse mês, a gente deu uma paradinha, porque é muita correria, né? Nós temos a nossa caminhada no dia 29, né? Mas é só entrar em contato com o IMAMA, né? Hoje nós estamos de Casa Nova, né? Nós estamos na Doutor Vale 157. É só comparecer lá, agendar e dizer assim, eu quero ser voluntário, eu quero participar dessa caminhada com vocês, que a gente está de braços abertos. Doutora, ele dá para perceber quando tem uma campanha, outubro, que de fato isso leva as mulheres aí a procurar os médicos, a procurar recursos? Sem dúvida, certamente. A campanha do Outubro Rosa é uma campanha muito produtiva. Eu posso te responder na minha prática diária, né, que as nossas agendas multiplicam, né, quer dizer, as pacientes realmente procuram, elas lembram, né, que elas têm que fazer mamografia, a agenda do grupo de imagem multiplica também, né, muito mais mamografias são feitas, muito mais exames são feitos, muito mais rastreio é feito, muito mais diagnóstico é feito. Muitas vezes as pessoas têm o receio e acabam, né, deprimidas e isso acaba avançando. Enfrentar o que não se conhece é muito mais doloroso e muito mais difícil, né? Então, no momento que a gente tem um assunto aberto, um papo aberto para falar sobre câncer de mama, que é uma doença curável, sim,
mas é uma doença que necessita de rastreio. Eu acho que é mais simples para a mulher entender o que aconteceu, como é que ela vai ser tratada e por que ela vai ser tratada, né? Então, assim, câncer tem cura sim, né? Quer dizer, o câncer de mama tem cura sim, e a gente faz o possível e o impossível, né, para chegar a esse momento de cura. A partir das pesquisas, doutor Hélio, hoje, de onde as origens hoje, hábitos alimentares, a questão genética, Então, é possível as pesquisas avançar nesse ponto de indicar pelo menos procedimentos para as pessoas? Muito, 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 né? A gente sabe, né, que a grande maioria dos tumores de mama, eles não são familiares, eles são esporádicos, né? Eles têm uma ligação muito importante com a questão hormonal, né? Normalmente, na maioria dos casos, o alimentador da doença são os próprios hormônios da mulher, né? Então, essa coisa de manipulação hormonal, paciente menopausada com reposição hormonal, ou então a paciente obesa, né, que tem uma desregulação hormonal também. Então, nessas pacientes, a gente vê maior número de casos, né? Mas também tem um componente genético muito importante, inclusive as pesquisas elas são tão avançadas que a gente inclusive sabe os genes, né? A gente consegue nomear as mutações, né, que predispõem, claro, que é tudo falando em estatística, né? Quer dizer, quando tu tem uma mutação genética, tu sai lá dos 12%, 15%, que é a chance da população normal, aquela que está cruzando na rua agora, né? E com uma mutação genética, passa a 80%, né, de chance de ter câncer de mama. Então, é a partir daí que a gente trabalha, né? Então, assim, realmente, né, pesquisa no mundo inteiro. E aqui em Porto Alegre a gente está munido. A questão do álcool, isso tem influência? Isso? Olha, hábitos saudáveis, vamos dizer assim? Olha, hábitos saudáveis, exercício físico, né? Eu acho que entra muito mais na questão do empoderamento, do conhecimento do corpo, né? E dos bons hábitos, né? Especificamente o tabagismo e o alcoolismo, a gente já associou outra hora para o câncer de mama. Hoje em dia a associação está um pouco mais enfraquecida. Mais na questão da obesidade, a qual os exercícios também influenciam muito. E alimentação? E alimentação, evidentemente, também. Esses cuidados fazem parte também da prevenção? Sim, com certeza. Trabalho com as mulheres, Cristiane? Nossas palestras, a gente sempre tem um momento nós falamos de recomendações, né? E esse é uma pauta assim, que a gente está sempre recomendando. Principalmente também a questão de ter tempo para si, né? Da mulher parar e vai ter tempo para se cuidar, mas também vai ter tempo de viver bem. E nisso tem a alimentação, que sim é importante, né? A gente está num momento onde a gente não tem tempo para nada, então a gente acaba comendo mal. Isso vai um dia nos afetar. Então a gente recomenda que sim, faça uma alimentação saudável, que arrume tempo para fazer exercício, que arrume tempo para conviver com as pessoas. Nós costumamos, no momento da palestra, dizer assim: tempo para si e conviver com pessoas, ter amigos. E a gente gosta de falar 3 palavrinhas. Comece a usar mais o bom dia de manhã, o boa tarde, o oi, o perguntar para pessoas como tu vai. Isso a gente diz assim, ó, vai mudar o teu dia, e aí isso vai te dar uma energia boa, e aí tu vai começar a viver melhor. A gente tem esse momento da palestra, né, para pegar e a gente vê que até algumas pessoas nos olham assim: verdade, não estou me preocupando mais em conviver. Isso ajuda, né? Até se quando vir um diagnóstico, a tu também reagir melhor a tudo isso. É feito o trabalho também com adolescentes, com jovens, ou é só mulheres acima de 20, 30 anos? Tem nos procurar, a gente não tem, né, um público específico. Mas é feito um trabalho, por exemplo, em escolas? Sim, nós temos até um projeto que Mama na Escola, né? E nós fizemos durante muito tempo no Colégio 1º de Maio, com as crianças, desde lá mostrar, né, de forma lúdicas, né, mas mostrar para eles sim que é importante eles se cuidarem, mostrar para a mamãe, né, que a mamãe tem que fazer o exame, não esquece de fazer. É muito interessante. A gente está reativando esse projeto, que é assim, nós vamos pegar várias escolas públicas, né, nós vamos capacitar as professoras para elas, na sala de aula, passar essas informações para os alunos. Doutora Hélio, nós falamos, obviamente, de mulheres, né, o câncer de mama, mas há também casos de homens, né?
Sim. São raros? São muito raros, né? Existe, né? O câncer de mama não é uma doença exclusiva da mulher, embora o tratamento seja o mesmo, né, entre homens e mulheres. Mas o câncer de mama em homem, ele é mais associado à questão genética mesmo, né? Normalmente, os homens são diagnosticados num estadio mais avançado, porque o homem não tem o costume, né, de se sentir e de palpar mesmo, porque ele nem imagina que isso possa acontecer com ele, né? Ele imagina que câncer de mama é uma doença exclusiva da mulher, e não é. A gente precisa de quase 400 mulheres para poder achar um homem diagnosticado. Então é realmente bem raro, mas existe, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, principalmente quem tem história familiar para esse tipo de doença. E é necessário também essa atenção, né, no caso dos Atenção, homens. no caso do homem a gente não usa rastreio, né, porque a gente não consegue associar uma efetividade de custo-benefício, né? A gente teria que fazer exames em muitos homens para poder achar 1, 2 casos, então não se justifica uma campanha de rastreio, do contrário da mulher, né, que sim, que se justifica. O câncer de mama hoje é a segunda maior causa de morte entre mulheres no Brasil. O primeiro é o câncer de pele? Primeiro pele, exatamente. Então é realmente Mas é muito expressivo, muito né? expressivo, é muita gente, e é uma doença que ela tá no nosso convívio, né? Todo mundo tem uma irmã, uma vizinha, uma comadre, alguém que teve câncer de mama e que é vitoriosa, ou que está tratando, ou que, enfim, que teve contato com esse tipo de doença, né? Então é uma realidade, né? E a gente tem que trabalhar o possível para mudar. Uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte, se a gente tem uma doença que é completamente curável em estadio inicial, por que a gente perde paciente? Por que razão a gente perde mulheres se é uma doença curável? Porque a gente não consegue diagnosticar em tempo. Então, essa jogada midiática toda, de tudo cor-de-rosa, serve para isso. É para lembrar a mulher que existe rastreio e que existe uma maneira de diagnosticar a doença precocemente, que é fazendo exame. O câncer de mama é uma doença traiçoeira, que dá muito pouco sintoma, né? É uma doença que raramente dói, é uma doença que raramente apresenta sinais, né? E normalmente quando a paciente sente o seu tumor, ele é um tumor palpável, né? Um tumor grande, normalmente já saiu do estadio inicial, então já não estamos mais, a gente não pode mais falar em 95% de cura, né? Quer dizer, já vai diminuindo bastante. Então, existe espaço para trabalho, existe espaço para conscientização, e é isso que a gente pretende fazer com o Outubro Rosa. Qual é o recado, Cristiane, que tu deixa para as mulheres? Nós estamos encerrando o programa nesse Outubro Rosa. Hein? Recado, sim, que elas se conheçam o seu corpo, como o doutor mesmo disse. Acho que todo dia, né, quando levantar, né, primeiro dá uma respirada, olha o seu corpo, analisa, às vezes não tem alguma diferença, né? Na hora do banho, né? Na hora do banho, aquele momento ali de relaxar, de conhecer seu corpo, é o principal. E que se acontecer, ela tem lugar para ter esse apoio, né? Não se preocupe que tem, sim. A gente, com certeza, fazendo palestra tanto nesse mês que provavelmente a gente sempre, no final, assim, nos chama em outros meses, não só no outubro. Né? A gente está sempre disponível, né, para dar informação, é só nos procurar que a gente está lá. Queremos então agradecer a presença e a participação do Dr. Hélio Pascoaloto Scapim, médico cirurgião onco-mastologista do Núcleo de Mama do Hospital Moinhos de Vento, e também da Cristiane Souza, que é advogada com especialização em Direito da Família e é voluntária do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, também embaixadora da Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Estão fazendo esse trabalho forte de conscientização, porque a prevenção é o melhor caminho para enfrentar o câncer de mama. Fica esse alerta, esse chamado para o Outubro Rosa. Obrigado pela tua atenção, deixamos as nossas redes sociais para ideias, sugestões, comentários e também alternativas de temas que tu consideras importantes para tratar aqui no domínio público. Obrigado pela tua audiência, nós voltamos na próxima semana. Até lá!
Conheça os melhores projetos dos municípios gaúchos na solenidade de premiação do Prêmio Gestor Público 2017, dia 7 de novembro, às 19 horas, no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa. O PGP é uma iniciativa de responsabilidade social dos auditores fiscais que valoriza os projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da sociedade. Prêmio Gestor Público 2017, Prefeitura atuante, Comunidade Segura.